Hoje a gente vai mergulhar fundo num verdadeiro mistério do corpo humano. Uma condição fascinante, onde o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, simplesmente se confunde e começa a atacar a gente por dentro. Vamos desvendar juntos o que é a anemia hemolítica autoimune. Parece até coisa de filme de ficção, né? As mesmas células que deveriam nos proteger de vírus e bactérias, de repente, olham para os nossos próprios glóbulos vermelhos e os veem como inimigos. O que será que acontece nesse campo de batalha interno? É isso que vamos descobrir agora, passo a passo. Bom, para começar a nossa investigação, a gente precisa entender o cenário do crime. Estamos falando de uma batalha que rola silenciosamente dentro da nossa corrente sanguínea. E aqui está o centro de tudo, a anemia hemolítica autoimune, ou AHI, para encurtar. Pensa assim, os glóbulos vermelhos, que são tipo os entregadores de oxigênio do nosso corpo, começam a ser destruídos muito antes da hora. A nossa fábrica de células, a medula óssea, até tenta correr atrás do prejuízo, mas a destruição é tão rápida que ela não dá conta. A melhor analogia é essa mesmo. Imagina que o sistema imunológico é um exército super bem treinado. Só que na HMI, esse exército se atrapalha e começa a atirar nos próprios soldados. É um caso clássico de fogo amigo. E as consequências, claro, não são nada boas. E como em todo bom mistério, o corpo vai deixando pistas. Um diagnóstico preciso começa quando a gente aprende a ler esses sinais. Então vamos dar uma olhada nas evidências, tanto aquelas que a pessoa sente quanto as que aparecem nos exames de laboratório. As primeiras pistas são bem físicas, como essas aqui. O cansaço extremo e a palidez aparecem porque está faltando oxigênio circulando. A pele e os olhos amarelados, que a gente chama de icterícia, são resultado da bilirrubina, uma substância que vaza das células destruídas. O baço, que é um dos palcos dessa batalha, pode até inchar. E em alguns tipos, o frio pode deixar as pontas dos dedos e o nariz azulados, um negócio chamado acrocianose. E aí, quando a gente vai para o laboratório, as provas ficam ainda mais fortes. O exame mostra um aumento de glóbulos vermelhos jovens, os reticulócitos. É a medula óssea tentando compensar, sabe, desesperada. Outros marcadores, como o LDH e a bilirrubina, são tipos destroços deixados no campo de batalha. Os níveis deles sobem. E a aptoglobina, que seria a equipe de limpeza, fica tão sobrecarregada que os níveis dela despencam. Com todas essas pistas apontando para destruição, a gente precisa da prova final. Aquela que bate o martelo e confirma que a causa é mesmo autoimune. E essa prova tem nome, é o teste de Combs. Pensa assim, o teste de Combs direto é o nosso detetive principal. Ele vai lá e flagra os anticorpos com a mão na massa, já grudados nos glóbulos vermelhos, provando que o ataque está acontecendo naquele exato momento. Já o Combs indireto é mais um trabalho de prevenção, procurando anticorpos que estão soltos no sangue, o que é super importante antes de uma transfusão ou na gravidez, por exemplo. Então, o ponto-chave é esse. Um resultado positivo no Combs direto é a confirmação que faltava. É o que a gente chama de padrão ouro, a evidência definitiva. Caso encerrado, ou quase. Beleza, agora a gente já sabe o que está acontecendo, mas falta descobrir quem são os suspeitos. Quer dizer, quais são os tipos de anticorpos e as possíveis causas por trás desse ataque. Porque, dependendo do agressor, a história toda muda. A grande maioria dos casos, coisa de 70% a 80%, é causada por anticorpos quentes. O segundo grupo mais comum envolve os anticorpos frios. E essa história de quente e frio não tem nada a ver com a personalidade deles, viu? Tem a ver com a temperatura em que eles resolvem atacar. Os anticorpos quentes, como o nome já diz, reagem na nossa temperatura normal, a de 37 graus Celsius. Já os anticorpos frios são mais traiçoeiros. Eles preferem temperaturas mais baixas e atacam principalmente nas extremidades do corpo, como mãos, pés e nariz. As causas também costumam ser diferentes. O tipo quente muitas vezes está ligado a outras doenças, como o lúpus, enquanto o frio pode dar as caras depois de algumas infecções. Essa citação aqui resume perfeitamente a complexidade da coisa. Às vezes a gente simplesmente não descobre a causa e aí chamamos de idiopática. Mas na maioria das vezes, a HIAI é uma consequência, um efeito colateral de outra condição, que pode ser desde o uso de um remédio até uma outra doença que a pessoa já tenha. E olha só que interessante. Alguns medicamentos super comuns, como certos anti-inflamatórios e antibióticos, podem, em casos bem raros, ser o gatilho que faltava para o sistema imunológico começar essa confusão toda. Isso só mostra como o equilíbrio do nosso corpo é uma coisa delicada, né?
Com o diagnóstico feito e os suspeitos identificados, a gente chega na parte final da nossa investigação, a resolução do caso. O objetivo do tratamento basicamente é dar um chega pra lá no sistema imunológico para ele parar com a destruição. Para o tipo mais comum, a de anticorpo quente, a estratégia é tipo uma escadinha. Primeiro passo, se tiver uma causa, a gente trata ela. Se for um remédio, suspende. Passo 2, entram os corticoides, para dar uma calmada geral no sistema imune. Se não resolver, passo 3, imunossupressores mais fortes. E, em último caso, pode ser preciso até remover o baço, já que é lá que grande parte da destruição acontece. Agora, olha que contraste incrível. Para a raia do tipo frio, a principal linha de defesa é muito mais simples e intuitiva. Evitar se expor ao frio. É isso mesmo. Usar luvas, meias grossas, gorro e cachecol não é só conforto, é a parte principal do tratamento para impedir que os anticorpos se ativem. A anemia hemolítica autoimune nos mostra um paradoxo maluco. O mesmo sistema que foi projetado para nos defender pode acabar se tornando o nosso maior agressor. Isso faz a gente pensar na linha fininha que separa a defesa da autodestruição e na complexidade impressionante que existe dentro de cada um de nós. Valeu por desvendar esse mistério comigo hoje.